A Válbia Garrote, advogada, já está aqui com a gente, advogada especialista em previdência. A pergunta de hoje é: tô desempregado, consigo me aposentar? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Mix. Sim, Thaís, é possível sim que você se aposente, desde que, sempre tem um porém, não é verdade? Desde que você contribua. Aí você vai me dizer, mas Válbia, eu lembro que uma vez você me falou que só contribui quem tem atividade remunerada, mas esse é o contribuinte obrigatório. O que a gente vai conversar hoje aqui, que é aquele que está desempregado, é o contribuinte facultativo. Então, ele pode contribuir na condição de facultativo porque ele não tem uma atividade remunerada. Se ele contribuir, ele vai ter, sim, direito não só à aposentadoria, Marcos, como também a outros benefícios que o INSS dispõe. O que é suficiente para demonstrar que ele não está empregado? É a ausência da carteira assinada, é isso? Não necessariamente, porque nós temos o que a gente chama dentro do obrigatório contribuinte individual. E o contribuinte individual, ele é o autônomo por conta própria. Às vezes ele não tem, ele tem um quiosque, né? Ele pode ser um MEI, então necessariamente ele não tem uma carteira assinada. O que garante é ele não tem uma atividade remunerada, seja ela qual for. Então vamos aqui exemplificar. Concurseiro, você que está aí nos ouvindo, ele é um contribuinte individual, se assim ele, um contribuinte facultativo, se assim ele quiser contribuir. Uma dona de casa e qualquer pessoa que hoje trabalhou, teve carteira assinada, mas ele está desempregado. Então, o fato dele não ter um trabalho, seja ele carteira assinada ou seja ele uma atividade como autônomo, ele não tem qualquer tipo de atividade, ele é contribuinte facultativo. Por ser facultativo, o valor é diferenciado? Sim. Nós temos 3 tipos de alíquotas, tá? Para esse caso. Quais seriam elas? Existe o que a gente chama de o plano simplificado, que é aquele que vai contribuir em cima da alíquota de 11%. E qual é o valor que ele vai aplicar esse 11%? Um salário mínimo, tá? E aí, nesse caso, essa pessoa ela vai receber uma aposentadoria de um salário mínimo. Não tem outra alternativa. É o plano simplificado. Tá lá no código, né? Ele vai pagar R$ 155,00, que ele incide 11% em cima de um salário mínimo, tá? Mas nós temos também aquele que é de renda, ele está no CAD único, tá? Então, essa pessoa que está no CAD único, que é a renda familiar, que a gente fala que é uma renda mais baixa, essa pessoa ela também tem o direito de contribuir, e ela contribui com a alíquota de 5%. Então, vai R$ 70,60 por mês. Mas nós também temos uma terceira opção, que é o plano normal para o contribuinte individual, que é a alíquota de 20%. E aí, Marcos, essa pessoa que opta por essa contribuição de 20%, ela pode contribuir desde um salário mínimo até o teto do INSS. Ou seja, ela vai aplicar 20%, Thaís, em cima de um salário mínimo 1.412. Aí, não, eu quero 2 salários mínimos, eu quero 3, até 7.778. Que é o teto atual. Que é o teto atual do INSS. Então, das 3 opções de condições de pagamento dessa contribuição, você tem 5%, 11% e 20%. Lembrando que 5% e 11%, essa pessoa só vai ter direito a um tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por idade. Quem contribui com 20%, ela tem direito à aposentadoria também por tempo de contribuição, as regras de transições. Então, abrange um pouco mais o tipo de aposentadoria, entende? E aí, esse código para o contribuinte facultativo, precisa ter uma atenção a isso? Sim, perfeito, Thaís. Porque o que é que acontece? Se você faz a tua contribuição, porque para você fazer a contribuição, você precisa emitir uma guia. Então, você vai colocar lá o código. Eu não queria pagar aí os 20%, eu queria pagar 5%, mas você tem que estar dentro do CAD único, há um requisito. E o código para essa pessoa é o código 1929. Não, eu não queria pagar os 11%, mas eu também não estou no CAD único. Então, ele vai para o meu termo, ele vai para a alíquota de 11%, que é o código 1473. Quando você entra lá no site, ele vai identificando isso. E para aquele que quer ter uma aposentadoria, que não só a opção de idade, mas as demais, e ele vai contribuir com a alíquota de 20%, o código é o 1406. Como é que faz essa comunicação ao INSS? É o próprio contribuinte vai até lá, ele faz
pela própria internet, tem que entrar com algum processo administrativo, depende de um advogado especialista, qual o caminho? Então, Marcos, hoje, assim, 90%, 99% até diria, de todas as atividades que a pessoa precisa frente ao INSS, vai via site, que é o tal do Meu INSS, tão conhecido por todos nós. Tem né? até aplicativo, Tem um né? aplicativo, tá lá no Gov, você entra, você gera a sua senha, faz o seu login. Agora, vamos imaginar aqui duas situações. Uma pessoa que nunca contribuiu, que não está nos ouvindo agora e falou, cara, eu nunca contribuí, eu sempre trabalhei, sou dona de casa, mas sempre trabalhei em casa. Ou um estudante, não, eu queria começar a contribuir. Então, ele não existe para o INSS ainda, tá? Ele vai ter que fazer a inscrição dele dentro do INSS, que é dentro do Meu INSS, e depois dessa inscrição, quando você gera, existe para o INSS, é criado o NIT, que é o número de identificação do trabalhador. Feito essa identificação, aí automaticamente quando você gera lá que você quer, a qualidade sua hoje é de contribuinte facultativo, e você vai pedir para gerar a tua primeira guia, o sistema, ele vai, autoexplicativo, tá, Marcos? Então, ele vai te levar ao que a gente chama de sistema SAL, que é o Sistema de Acréscimos Legais, que está dentro do site da Receita Federal. E aí ele vai também, você lendo e clicando lá. Então, você vai dizer que você quer contribuinte individual, você vai apresentar quais os tipos de alíquota, você vai clicar na alíquota, vai apresentar qual é o mês que você está fazendo essa contribuição, vai verificar o valor e ele é gerado essa guia. Aí você paga em qualquer casa lotérica, banco, enfim. Aí você pode pagar normal como você paga qualquer guia. No caso de contribuinte facultativo, insere as mesmas regras por idade, aposentadoria por idade, se ele contribuir com menos de 20%. Isso. A única aposentadoria que ele vai ter para o facultativo, que pode ser as de transição, que a gente já conversou aqui em outras oportunidades, as de contribuição, essas novas regras, e as antigas e as de transição, só para quem tem a alíquota de 20%. O facultativo que está nos ouvindo e que quer contribuir, seja ele na alíquota de 5% ou na alíquota de 11%, ele só vai ter um tipo de aposentadoria, que é a idade. E aí aqui vale a pena, acho que a gente relembrar qual seria esse requisito. Né? O homem, 65 anos, desde que contribua por 20 anos de tempo de contribuição, e a mulher, 62 anos, com 15 anos de tempo de contribuição. Essa é a nossa aposentadoria hoje, regra permanente, pós-reforma, para a idade. Então tá aí, olha aí, ó. Falta quanto para você? Eu tenho que consultar, viu, amigo? Eu também não vou revelar a minha, não. Você é bom de matemática. Mas eu não tô, eu não tô pensando em me aposentar, não. Ok, beleza. Não vamos revelar nossas idades. Vamos tentar uma regra de transição, que a gente vai saber agora essa idade. A gente está provocando, é só para provocar o teleouvinte a refletir. Nossa, quanto falta para mim? Então é isso que você tem que fazer com base aí nessa reflexão trazida pela Válbia Garrota, ela que é advogada previdenciária, está alertando a você sobre o direito que você tem, até mesmo nessa condição aí diferenciada, né? Que é quando o caso de você não estar empregado, tá? Quer fechar, Válbia? Fica à vontade, a palavra final é sua. Eu quero só deixar aqui, Marcos, fazer as pessoas acordarem para. É importante, porque a gente às vezes pensa, eu estou muito novo e eu só vou pensar nisso lá na frente, perto de me aposentar. Mas esse tipo de contribuição aqui de contribuinte individual te garante não só a aposentadoria, como te garante aquela antiga auxílio invalidez, que é a incapacidade temporária hoje, né, tecnicamente falando. Te garante também uma pensão por morte, te garante um salário maternidade. Então, por que esperar lá para frente se você pode ter essa garantia hoje? Então, pensa no teu futuro, começa a se organizar de agora. É importante que a gente tenha esses direitos garantidos. A gente nunca sabe quando vai precisar. Pois é, o Brasil tem um dos grandes sistemas de seguridade social, tá? Te assegurando, né, toda essa cobertura, pensando inclusive até em situações que você nunca imaginou que poderia ocorrer. Mas você não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, né? Então Verdade. É fundamental que você esteja amparado. Válbia Garrota, advogada previdenciária, todas as quartas-feiras, aqui dentro do Jornal da Mix. Até a semana que vem. Tchau, Válbia. Obrigada aí pela participação mais uma vez aqui no Jornal da Mix. Gente, vamos chamar aqui a participação